Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, tá difícil. É complicado ficar assistindo guerra numa época em que deveríamos estar festejando o carnaval, né? Mas agora, enviados especiais de emissoras brasileiras de televisão não estão conseguindo permanecer em Kiev. Sim, Sérgio Uti, do SBT, e Ian Boechat, da Band, deixaram a cidade de Kiev, bombardeada sem piedade pelos russos. Roberto Cabrini, da Record, nem chegou lá, mas está mostrando passo a passo toda a sua saga para chegar até Kiev. Espero que o Cabrini tenha sucesso. E ter sucesso numa hora dessas é o seguinte: mandar informações, mandar reportagens e permanecer vivo. Isso é obter sucesso, porque é um trabalho muito arriscado. Já a Globo não mandou nenhum repórter a Kiev, mas está conseguindo o que as outras emissoras não conseguem, graças a um fotógrafo chamado Gabriel Chain, que está em Kiev por sua conta e risco. Não sei se ele ganha cachê, não sei qual é o acerto dele com a Globo, mas o fato é que ele surgiu do nada na televisão. A gente sempre espera que nessa hora os grandes repórteres que estão espalhados pelo mundo estejam presentes no local da guerra, mas de repente surgiu esse Gabriel Chain, que é um cara que a gente percebe que tem tatuagens pelo corpo, tem um estilo assim meio, sei lá, meio punk, meio rock, um cara alternativo, mas bem informado. E ele procura passar os seus relatos, não da maneira tradicional, como se fosse um repórter comum, embora ele seja fotógrafo. Então ele conhece o meio. E sabe por que os relatos do Gabriel Chain estão funcionando bem? Porque ele não se prende a textos dramáticos ou a aparecer na imagem em lugares específicos. Não, pelo contrário. Chain faz a narrativa de uma pessoa comum em meio a uma situação totalmente incomum, que é uma guerra. E correndo risco. Isso é muito mais real, soa muito mais verdadeiro. Eu não estou aqui defendendo que os repórteres profissionais devam ser extintos ou substituídos por pessoas não habilitadas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu percebo é o fim da reportagem como nós a conhecemos ao longo de tantas décadas, com performances perfeitas dos repórteres que não erram uma palavrinha. Sabe aquela coisa antiga? Antigamente a gente ficava meio de perfil para falar, né? Aqui nos Estados Unidos. Mas isso já caiu e hoje os repórteres movimentam as mãos, eles demonstram a sua emoção quando estão chorando, quando estão rindo. Não há mais proibições e limitações nesse sentido. No entanto, as palavras são escolhidas a dedo, o texto é perfeito e a edição magnífica. E de repente não é isso que a gente quer durante uma guerra. Hoje, como nós vimos nesse caso, vale mais o testemunho de quem está, de fato, naturalmente no olho do furacão, do que o esforço de mandar para lá um repórter que, além de tudo, vai com o compromisso de fazer relatos melhores do que os dos concorrentes por causa de uma outra guerra, que é a guerra da audiência. E eu não estou falando só de guerra, tá? Eu vou ampliar um pouquinho mais esse assunto. Já vai pensando o que você acha aí. Porque aqui sempre eu vejo de um lado diferente a coisa. É o outro lado da notícia, é o lado B. Aqui no Brasil, em outras coberturas, como por exemplo das enchentes, os moradores fazem relatos tão reais, mas tão reais, que muitas vezes são mais importantes do que os relatos feitos pelos repórteres profissionais. Quantas e quantas imagens, quantos e quantos flagrantes foram feitos por moradores das regiões alagadas. Em suma, todo mundo hoje é repórter. Muito embora seja preciso ter muito cuidado nas redações para saber diferenciar o joio do trigo, o que é verdadeiro e o que pode ser inventado, manipulado, exagerado e que vem de fora. Por isso, o jornalismo profissional jamais irá morrer, pessoal. Nem mesmo por causa de uma guerra. Mas, sim, há espaço tanto para o repórter profissional, esses repórteres que nós conhecemos e que tiramos o chapéu para eles, porque são bons demais,
e espaço também para o povo que narra o seu próprio drama. Mensagens, porque vocês são meus correspondentes, vocês são os meus superfãs e repórteres especiais do lado B. A Adriane Pinto Paim diz: Brito, adoro suas crônicas, sou sua fã desde sempre no canal 8 em Caxias do Sul. Abraços. Nossa, Adriane, você, pelo jeito, mora aí na Serra Gaúcha. Que bacana! O canal 8, para quem não sabe, é a RBS de Caxias do Sul. A RBS lá no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem várias emissoras espalhadas por todos os cantos. E em Caxias do Sul é a RBS Caxias, canal 8, onde eu comecei em TV no ano de 1980, graças a um convite que me foi feito pelo meu companheiro Otaviano Fonseca, que já era repórter da RBS e me indicou, eu fui e graças a Deus comecei o meu trabalho lá. Mas a TV Caxias, a RBS, tinha, ou tem ainda, uma coisa chamada Rede Regional de Notícias, que é um jornal que passa em âmbito estadual, na RBS principal de Porto Alegre, durante o Jornal do Almoço, esse programa que tem já décadas e que resiste ao tempo com os grandes nomes do jornalismo gaúcho. Então, na Rede Regional de Notícias, apareciam repórteres de todas essas cidades do interior do Rio Grande do Sul, inclusive esse que vos fala. Eu gostava muito do Paulo Santana, comentarista já falecido. Gostava demais da Maria do Carmo. Acho que a Maria do Carmo continua. Se não continua, pelo menos está nativa. Me deem notícias da Maria do Carmo, por favor. E sempre gostei do Celestino Valenzuela, o narrador de futebol principal do meu tempo aí quando trabalhava na RBS. E de outros tantos que sabiam misturar jornalismo com entretenimento no Jornal do Almoço, muito antes disso se tornar algo comum na própria TV Globo. O Jornal do Almoço, desde os anos 70 já era um programa que fazia essa mistura muito bem feita. Claudenice Lago: Brito, gosto muito de você e de suas crônicas. Te desejo sucesso. Deem like para o canal crescer. O Brito merece. Até a próxima crônica, Brito. Claro, Claudenice, sempre preparando uma nova crônica. Pelo menos uma por dia eu coloco aqui. E fico feliz de saber que você está me representando ao pedir às pessoas que façam isso, que deem like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, porque realmente isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu acho bonito demais quando o próprio seguidor, no caso a superfã Claudenice Lago, faz esse trabalho de colaboração. Obrigado mesmo, Claudenice. Sobre a crônica que falei do abandono do BBB por parte do Thiago Abravanel, eu recebi centenas de mensagens. Foi a crônica que teve maior repercussão nesses dias da semana. E aí eu vou selecionei algumas aqui só para vocês verem como as pessoas pensam diferente. A Betânia Gonçalves diz: o Thiago demonstrou muito caráter e sensibilidade para sentir o lugar dele, que não era ali. Parabéns, Thiago. Já a Beatriz Roque diz: acho que ele entrou no BBB para mais um título no currículo, por ser um profissional super carismático e sentir que era uma peça teatral. Só que é bem real. Ela acha que o Thiago Abravanel foi achando que tinha roteiro. Sabe que às vezes eu também penso nisso, né? Por mais que tenham explicado para ele como grande artista, acostumado com grandes produções, script, roteiro e tudo mais, será que ele não entendeu isso? E aí entrou no programa e foi surpreendido exatamente pelo fato do programa não ter roteiro? Pode ser, hein? Pode ser. A Rosilene Vieira diz: porque ele ficou com medo do paredão, Brito, por isso que pediu para sair. Será? As pessoas estão dizendo aí que ele podia ser o próximo aí para o paredão, né? De repente a saída foi estratégica para não queimar o filme. E o Davi D fala: e por que ele aceitou participar, Brito? Ele só tirou o lugar de um dos milhares de candidatos que queriam estar no lugar dele. Aí você tem razão, Davi D. Mas não é a primeira vez que se fala em desistência dentro de um reality show. Muitos são aqueles que entram, se deparam com uma situação totalmente diferente daquilo que imaginavam antes e pedem para sair.
Vejam quantas visões diferentes sobre a saída do Thiago Abravanel do BBB. É assim com todos os temas, viu, pessoal? Uns menos, outros mais polêmicos, mas é assim com todos os temas. É um tempo em que todos podem emitir as suas opiniões através das redes sociais. Democratizamos a palavra, não é mesmo? Agora que nós já temos essa democracia garantida pela tecnologia, é hora de avançarmos, de seguirmos em frente, qualificando a palavra. Isso mesmo. Isso não significa que você precisa fazer um curso especial e obter um diploma com uma carteirinha de identificação para se manifestar nas redes sociais ou em qualquer veículo. Não. Mas é necessário inverter o movimento que nós temos até o momento. Hoje a gente fala muito mais do que ouve. Fala pelos cotovelos. Então, se as pessoas ouvirem mais, prestarem mais atenção no que explicam aqueles que sabem mais do que elas, só então nós estaremos bem preparados, ou melhor preparados, para formatar o nosso próprio pensamento e depois transformar o pensamento qualificado em palavras qualificadas. Nós começamos a ver na televisão os brasileiros vindos da Ucrânia desembarcando no Brasil. São imagens emocionantes. Eles são abraçados de forma calorosa pelos seus familiares que os aguardavam ansiosamente. Essas imagens estão, digamos assim, humanizando uma guerra que é fria e quente ao mesmo tempo. Fria no sentido de que não há um valor humano, há uma frieza, há uma crueldade muito grande por parte de quem manipula essa guerra, que não dá bola para o sofrimento das pessoas. E quente no sentido do que nós estamos vendo, das bombas explodirem, dos mísseis sendo lançados e das pessoas sofrendo. Mas é um momento, esse momento do carinho, do acolhimento, do abraço, de forma calorosa por parte dos familiares, um momento fantástico. Vocês vejam como a vida surpreende a gente, sempre, sempre, sempre. Até outro dia, a gente estava separado pela pandemia, né? Pandemia que até ainda nem acabou. Isolados, cada um na sua casa, para não aglomerar, para que houvesse menos risco das pessoas passarem o vírus umas para as outras. E nós passamos a sentir falta do abraço, do carinho, da presença física. Só para o computador, é muito frio, é muito distante. Agora, imaginem a força de um abraço, marcado pela distância da pandemia, isso somado ao terror de uma guerra. Só abraçando muito forte mesmo. Agora estão falando até em racismo, né, como outro complicador para deixar a Ucrânia. Os negros não têm prioridade, são maltratados e só podem embarcar depois dos brancos. É o que está sendo relatado por pessoas negras. Então, gente, vamos fazer um resumo aqui do que nós temos nesse momento no cardápio mundial. Vamos lá. Racismo, guerra, homofobia, violência urbana, pobreza, desigualdade, desastres naturais e mais, economias falindo por causa das tais sanções econômicas impostas à Rússia. Esse, eu diria, é o verdadeiro coquetel Molotov que está sendo preparado para toda a humanidade. O coquetel Molotov que está destruindo o mundo aos poucos. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui sempre há espaço para suas mensagens, para o meu pensamento, para a nossa reflexão. Eu volto na próxima crônica.